Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos interiorizar o aprendizado da noite, o ensinamento da noite, a lição da noite, que já se iniciou com a nossa irmã Sinara, falando da necessidade da nossa evolução. Então, que Jesus nos abençoe. E nós agradecemos a espiritualidade, agradecemos a coordenação da casa, a oportunidade de trabalho. Então, que Jesus possa estar conosco hoje e sempre, facilitando a nossa fala, assim como facilita o nosso entendimento, principalmente para aquela que vos fala, que talvez é a mais necessitada de ouvir a lição da noite. Então, hoje nos coube a responsabilidade, de acordo com a programação da casa, de falarmos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo, ele trata de vários itens. Ele trata do perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, ele trata do perdão. Jesus sabia da nossa dificuldade em perdoar. Porque, como nós já falamos, aquele que nos ofende, aquele que nos magoa, é aquele a quem amamos. Porque o estranho, muitas vezes, não tem a condição de nos ofender. Nós não nos sentimos, muitas vezes, ofendidos com a palavra de um estranho. Mas nós nos ofendemos quando aquele que nós amamos, a quem amamos, nos ofende, né? E aí nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar. Então Jesus, sabendo disso, ele colocou nesse capítulo 10 a necessidade do perdão. Porque a questão do perdoar não é só o benefício para perdoarmos aquele que nos ofendeu, mas nos livrarmos da carga que nos traz esse rancor quando somos ofendidos. Então, os maiores beneficiados somos nós, quando perdoamos. A reconciliação com os adversários. Reconcilia-se com o seu inimigo enquanto estiverdes a caminho. É outro item deste capítulo. Por quê? Nós sabemos que nós estamos num planeta escola. Sinara falou isso aí, estamos aqui para aprender. E quando nós temos desentendimentos com alguém, nós sabemos que na vida após a morte, nós continuamos nos encontrando com esses desafetos. E aí nós perdemos a oportunidade de nos reconciliarmos aqui na Terra e termos dificuldade no plano espiritual. Mas também nós podemos nos referir a esses inimigos internos que nós temos. Reconcilia-te com o seu adversário. É aquela minha imperfeição que me impede de progredir, de avançar, de aprender, que emperra o meu crescimento. Então, são os meus inimigos internos que eu também preciso me reconciliar com eles. Eu preciso vencer essas dificuldades que emperram a minha evolução. Não julgueis para não serdes julgados, faz parte do capítulo 10. Qual a condição que nós temos? Em que situação nos encontramos para nós nos acharmos no direito de julgar o nosso irmão? Até porque nós não sabemos o que levou esse nosso irmão a chegar àquela condição de erro, de imperfeição. Nós não sabemos o caminho que ele trilhou. Nós não sabemos a dificuldade que ele encontrou pelo caminho. E nós nos achamos, muitas vezes, no direito de julgar. Então, não julgues para não ser julgados. A indulgência. Como temos dificuldade em sermos indulgentes. Faz parte do capítulo 10. Como temos dificuldade de compreender o estágio evolutivo que nós, disse a Sinara, e que o nosso irmão se encontra, para que possamos ser indulgentes
com a falta dele e com a minha. Porque às vezes eu me cobro tanto, eu quero possuir uma perfeição que eu não tenho e que estou longe de conseguir, mas eu quero agir na mais perfeita condição de perfeição. Para quê? Para o outro que está me vendo possa pensar que eu sou evoluída. Não propagar o mal de outrem também faz parte desse capítulo. Com as questões das redes sociais agora, e com esses GIFs que fala, eu sou analfabeta digital, não entendo nada. Mas eu vejo, eu participo das redes sociais, e a gente vê a rapidez com que se propaga muitas vezes o mal de outrem. Porque as redes sociais, elas servem para o bem, mas também são capazes de destruir uma pessoa numa rapidez espantosa, vertiginosa. Esse mal do outro que eu estou propagando, quando eu compartilho coisas que são prejudiciais ao meu irmão, será que outrora eu não estava na condição dele? Será que outrora não fizeram o mesmo comigo? Hoje o bullying nas redes sociais usa uma quantidade de figurinhas, uma quantidade de coisa que leva as pessoas ao suicídio. Então o capítulo 10, bem-aventurados, os misericordiosos, ele trata de não propagar o mal de outrem, ou de outra pessoa, ou do nosso irmão, porque nós não sabemos o que levou esse nosso irmão a praticar este engano. Esses ensinamentos de Jesus, é preciso que nós temos um limite de tempo para que a gente interiorize e aprenda. Mas a gente sabe também que Deus nos dá todo o tempo que nós precisarmos para interiorizarmos esses ensinamentos de Jesus e, consequentemente, avançarmos na nossa evolução. E para isso, não existe acaso, né? A gente tem que sempre, nós temos que sempre nos lembrarmos e refletirmos e questionarmos e nos inquirirmos e nos perguntarmos de onde vim, para onde que eu vou e por que que eu estou aqui. Sempre, todos os dias. A casa do meu pai tem muitas moradas. Estando aqui, eu vim de alguma dessas casas. A Terra, Planeta, Escola é também uma das moradas do pai. Eu estou aqui agora. Para onde vou? Sou eu que determino. Como assim? Sim, porque eu, através da busca pela minha iluminação, pelo meu aperfeiçoamento, pela minha evolução, é que vou determinar para que casa do pai eu vou. Mais evoluída? Nem tanto. E por que estou aqui? Porque eu, Marta, espírito em evolução, me encontro hoje neste planeta Terra. Um planeta de provas e de expiações. Por que eu estou aqui hoje? É a pergunta que nós devemos nos fazer em todas as oportunidades. Eu estou aqui para evoluir. Eu estou aqui para aprender. E muitas vezes, nesse nosso caminhar evolutivo, nós encontramos dificuldades que vão emperrar esse nosso crescimento e essa nossa evolução. E cabe a nós distinguirmos, avaliando, observando, buscando, aprendendo, querendo saber, nos interessando, refletirmos.
A reflexão é importantíssima e necessária nesse caminhar evolutivo. Mas hoje, de todos esses itens do capítulo 10, nós vamos refletir sobre misericórdia. Bem-aventurados, felizes, bem-aventurados são felizes os misericordiosos. Então nós vamos falar de misericórdia. Quando nós nos preparamos para estarmos numa casa espírita, falando sobre o Evangelho de Jesus, existe toda uma reflexão em torno daquilo que vai ser dito. Acredito que ninguém que venha explanar o Evangelho de Jesus, pegue o Evangelho, coloque debaixo do braço e venha para a casa espírita. Nós temos um tempo necessário para que nós possamos tratar desse assunto que foi designado a nós. E nesse tempo de introspecção, porque nós ficamos refletindo e pensando durante todo o tempo, ainda que eu não esteja lendo o Evangelho, mas eu fico pensando sobre aquilo que representa esse ensinamento de Jesus. E acreditem vocês, nesse período de introspecção, de reflexão e de estudo, a espiritualidade vai colocando no nosso caminho situações, acontecimentos, onde nós necessitamos utilizar aquele ensinamento de Jesus. E acreditem vocês ou não, tropeçamos o tempo inteiro. Eu preciso falar sobre misericórdia nesta quinta-feira, que é um dos ensinamentos mais belos de Jesus. Mas naquela situação que me apareceu durante a semana, eu não fui misericordiosa. Durante aquela conversa em família, tumultuadíssima nos tempos de hoje, eu não tive misericórdia com o irmão, com um parente, com um vizinho, sei lá com quem que estava lá presente, eu não tive misericórdia. Mas na quinta-feira eu preciso falar de misericórdia. E aí? Porque não basta nós chegarmos aqui e falarmos da boca para fora palavras vazias sobre algo tão importante como são os ensinamentos de Jesus para todos nós. Não podem ser palavras vazias. Eu não posso chegar aqui falando de misericórdia. Então, gente, sabe o que é? Aquela misericórdia que Jesus falou, a gente tem que ter, viu? Não. Eu tenho que sentir. Eu tenho que saber o que é a misericórdia, para que eu possa falar com propriedade sobre ela. E aí, no final de todo aquele estágio, fui reprovado. Não tive misericórdia, mas eu preciso falar sobre ela. Qual a importância dessa introspecção, dessa reflexão sobre este ensinamento? Porque eu percebi que eu tenho que trabalhar em mim a misericórdia. Eu preciso trabalhar em mim, porque para eu falar sobre os ensinamentos de Jesus, ou eu tenho que estar praticando, ou eu tenho que perceber que eu ainda não consigo praticar, mas eu preciso aprender. Eu tenho que saber. É só um esclarecimento, às vezes para a gente entender, até aquele que nos ouve, às vezes chega em casa, qual foi o tema do Evangelho hoje? Ai menina, sabe que eu não lembro? Ai, eu estava tão distante. Então, os ensinamentos de Jesus, eles precisam ser refletidos por todos nós. Então, quando eu me disponho a vir à casa espírita, quando eu sento que eu vou ouvir, eu tenho que interiorizar esses ensinamentos. Eu preciso refletir sobre eles.
Eu preciso saber onde é na minha vida, nesse meu caminhar evolutivo, que eu vou aplicar esse aprendizado, esse conhecimento. Bom, mas nós vamos falar de misericórdia. Sabedora que eu sou, que durante esse período não consegui. E às vezes a gente pensa assim, quer dizer que você não tem misericórdia nenhuma? Tenho. Eu tenho misericórdia. Em determinados momentos, em determinados assuntos, mas hoje cheguei à conclusão que em alguns assuntos eu não tenho. Em algumas situações eu não tenho. Foi importante eu descobrir isso? Foi importantíssimo, porque a partir de agora eu preciso repensar a minha fé, repensar a minha crença em Jesus e tudo aquilo que está fazendo com que eu tropece nessa caminhada. É aprendizado, tudo é aprendizado. E aí nós vamos definir o que seria então misericórdia. O que é ter misericórdia? O dicionário Aurélio fala assim, que a misericórdia é um sentimento de pesar ou um sentimento de caridade despertado pela infelicidade de outrem. Aurélio, é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, ou outra pessoa, ou outro irmão. Piedade, compaixão e perdão, concedido unicamente por bondade. Essa é a definição do dicionário Aurélio. Mas o que fala o Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre a misericórdia? A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e nem pacífico. Então, aquele que não tem misericórdia, ele não pode ser brando e ele não pode ser pacífico. É a situação que muitas vezes nós nos encontramos. Cadê a brandura? Cadê a forma de me reportar ao meu irmão? Cadê a forma de eu me comunicar com ele? Muitas vezes é com agressão. Então eu não tenho misericórdia. Eu reajo à provocação. Eu reajo à fala do meu irmão, no mesmo tom. Porque eu não tenho misericórdia, porque eu não sou branda, porque eu não sou pacífica. Porquanto aquele que não for misericordioso não pode ser brando e pacífico. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação, nem grandeza. Porque às vezes nós não odiamos ninguém. Nós não temos rancor. Eu não odeio o meu irmão que ele falou com aspereza comigo. Mas, em compensação, eu não fui branda, eu não fui pacífica para refletir e responder de uma outra forma, com uma outra tonalidade de voz, com a tonalidade que pacifica e não insufla a briga, a discórdia. Tinha uma menina que trabalhava numa determinada empresa e a gerente era muito brava. Toda manhã ela chamava dos diversos setores as pessoas para ela perguntar como que está seu setor, o que tem que fazer e passar as coordenadas daquele setor. E aí os funcionários iam lá, só se escutava grito. Gritava com um, gritava com outro, gritava com outro. Aí tinha uma menina, ela andava macio. Toda vez que ela chegava lá, não se ouvia grito nenhum. Uai, o pessoal da empresa perguntou, mas o que acontece? O que você faz que quando você entra, ela não grita com você? Ela respondeu assim, toda vez que uma pessoa estiver muito irritada e gritando muito, você fala o mais baixo possível, porque você desarma a pessoa.
Ah, e só agora que você foi ensinar? Porque não refletimos sobre. Porque nós não aprendemos como lidar com as pessoas difíceis. Nós não queremos ficar por baixo. Nós queremos dar a última palavra. Quem perde? Somos nós. Porque nós não aproveitamos aquela oportunidade que ela grita para trabalharmos em nós a misericórdia, a compaixão. Qual a situação daquela criatura que precisa gritar com todos para mostrar que tem autoridade? Não refletimos, portanto não aprendemos também. E saímos gritando uns com os outros, para ver quem grita mais alto. Falta-nos a misericórdia. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que lhe pairam acima dos golpes que lhe possam desferir. Como ainda não somos almas elevadas, né, a gente ainda reage, então a gente precisa rever esse nosso caminhar, rever as pessoas com as quais estamos nos relacionando, né? Conversar com aquela pessoa que grita o tempo inteiro, na hora que ela estiver calma, falando baixo, para que nós possamos aprender a conviver. É nessa convivência que nós vamos evoluindo, que nós vamos aprendendo. Humberto de Campos, o irmão X, ele fala assim a respeito de misericórdia: bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia da visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitam. Porque muitas vezes, dependendo da situação econômica nossa, nós criticamos o outro, ou o que tem mais ou o que tem menos. Se você tem menos, é porque você não lutou bastante para conseguir. Se você tem mais, é porque você burlou as leis ou fez não sei o que lá. Nós estamos sempre contra uma classe ou outra, dependendo do lugar que nós estamos. Às vezes, quando nós, sendo pobres, criticamos a riqueza, nós sabemos que a prova mais difícil que tem é a da riqueza. E aí nós vemos a quantidade de pessoas que sucumbem, né, diante do dinheiro, diante do poder, e tem um caminho muito mais difícil para trilhar, às vezes, do que o nosso, que não possuímos riquezas. Então, as dificuldades físicas, às vezes, as dificuldades materiais, é o que vem para fazer com que nós possamos crescer e aprender esses ensinamentos de Jesus, porque aí nós precisamos ter misericórdia. E essa misericórdia, ela não é só com o outro, principalmente conosco. Não é sermos coniventes com a nossa falta, não é sermos coniventes ainda com a imperfeição que existe em mim, mas é ter misericórdia de mim quando eu tento me safar, quando eu tento sair dessa minha imperfeição e ainda não consigo. Porque nós acreditamos muitas vezes que a misericórdia é só para com o outro, é só para com o nosso irmão. Às vezes nós somos os maiores merecedores da nossa misericórdia, porque o outro nós amparamos, nós auxiliamos, mas somos nós que trilhamos o nosso caminho evolutivo. E eu preciso de misericórdia para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir, para que eu possa compreender o caminho que eu estou trilhando, de onde vim, para onde eu vou, que etapa que eu me encontro e o que eu preciso fazer nessa minha caminhada evolutiva. Emmanuel,
que é o mentor de Chico Xavier, cujo lema, né, diz para Chico lá: disciplina, disciplina, disciplina. Imaginemos um mentor desse nas nossas vidas. Essa disciplina pregada por ele, só disciplina, só Chico mesmo, né, na situação em que se encontrava. Cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando o mal do próximo com a boca e guardando os braços em repouso diante do sofrimento alheio, que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Você tem misericórdia para com o seu irmão? Tenho. Nossa, eu orei tanto por ele hoje. É válida a oração? Óbvio, claro. Mas as mãos não podem permanecer inativas. Eu já ouvi questionamento na casa que fala assim, ó, às vezes nós participamos de reuniões mediúnicas, onde nós auxiliamos o nosso irmão necessitado, carente, que chega numa reunião mediúnica. Nós falamos de amor, nós falamos de Deus, nós falamos de paciência, falamos dos ensinamentos de Jesus. E aí quando chega alguém na nossa casa que nos pede um prato de comida, a gente fala: vai trabalhar. Você tem saúde? Olha para você. Então, os braços não podem ficar inativos. Nós não podemos simplesmente falar de misericórdia, nós não podemos simplesmente falar de caridade, simplesmente, porque nas preces nós podemos, mas nós precisamos trabalhar, porque é esse trabalho que faz com que nós vejamos a condição evolutiva do nosso irmão e passamos a agradecer a Deus tudo que temos e tudo que somos. Somos privilegiados. Estamos numa casa espírita, professamos uma fé que nos esclarece, que nos orienta, que nos mostra o caminho que nós temos que trilhar, que nós devemos, por obrigação? Não. Por necessidade, porque nós precisamos da evolução. E esses irmãos que estão lá fora, que não têm consciência alguma de tudo isso. Então, privilegiados que somos, porque estamos numa doutrina que nos esclarece, que nos orienta. Temos Jesus como nosso guia, como nosso norte, que deixou tudo muito escrito, muito claro, o caminho que nós devemos percorrer. E muitas vezes vamos justificando faltas, justificativas, sem interiorizarmos esses ensinamentos tão necessários para a nossa evolução. E Emmanuel ainda deixa a seguinte pergunta, observe: quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão, da secura e aspereza em torno dos próprios passos, por falta de misericórdia em nossas palavras e em nosso pensamento. Então, muitas vezes, além de nós não trilharmos, não compreendermos, não sairmos em busca dessa evolução, dessa misericórdia tão necessária a todos nós, nós ainda propagamos essa aspereza em nosso entorno, com o nosso comportamento, com a nossa aspereza, com a forma como nós falamos com o irmão, com a forma como nós falamos em casa, com a forma como nós tratamos o esposo, a esposa, os filhos, os que são subordinados a nós no ambiente de trabalho, porque nós acreditamos que a autoridade vem do grito. Então nós vamos formando no nosso entorno uma nuvem de aspereza, de dificuldade, que vai emperrar a nossa evolução e o nosso crescimento.
Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do irmão X, Humberto de Campos, que ele psicografou na Pátria Espiritual. É uma conversa que teve Nicodemos com Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era aquele senhor da lei. Ele viveu no século I, né? A época de Jesus, era um fariseu muito rico, doutor da lei. E ele ficou curioso a respeito dos ensinamentos de Jesus, porque eram diferentes. E muitas coisas ele queria entender, aqueles ensinamentos. Ele foi responsável pelo tratamento dado ao corpo de Jesus, junto com José de Arimateia. Ele defendeu Jesus no Sinédrio. Não adiantou, né? Mas ele fez isso. Porque ele ficava curioso a respeito desses ensinamentos de Jesus. E aí o Humberto de Campos nos relata que lá na Pátria Espiritual, ele falou a respeito dessa conversação que ele teve com Jesus, Nicodemos. E Nicodemos, o grande Nicodemos dos dias do Evangelho, passou a contar-nos: depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, quem escreveu sobre os 500 da Galileia foi o apóstolo Paulo. Está na primeira carta a Coríntios, o capítulo 15, que ele relata que depois da ressurreição de Jesus, Jesus chamou os 11 apóstolos para ver a ressurreição, que ele estava ali. E que outras pessoas, talvez 500 seja um número simbólico, era um grupo de pessoas, né, que também veriam Jesus ressuscitado. Certo dia, ao entardecer, detive-me à beira do lago de suas pregações, rogando a ele me dissipasse certas dúvidas. Nicodemos pedindo a Jesus que lhe orientasse a respeito das dúvidas que ele tinha. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, a responsabilidade e o perdão. De que maneira conciliar o bem com o mal? Como estabelecer a diferença entre o prêmio e o castigo? Atormentado perante as exigências da lei, de que eu era intérprete, porque Nicodemos fazia parte de um tribunal que julgava as pessoas, o Sinédrio. Eles julgavam as pessoas, civilmente, criminalmente. Então Jesus colocou ele em choque, porque ele falou: agora como é que eu vou julgar essas pessoas diante de tudo isso que você falou? Atormentado perante as exigências da lei, de que eu era intérprete, supliquei-lhe a palavra, e eis que de súbito o excelso benfeitor Jesus apareceu junto de mim. Prostrei-me na areia, e Jesus, aproximando-me, tocou-me de leve a cabeça fatigada e inquiriu: Nicodemos, que pretendes de mim? Perguntou-lhe Jesus. Senhor, expliquei, tenho pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteastes com os pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas, aquelas outras que se mostram fiéis à lei de Moisés? Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível: nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, respondeu-lhe Jesus, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim aos enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus? Dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus? De que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? De que serve termos ao nosso dispor todos os ensinamentos de Jesus, se nós não interiorizarmos os ensinamentos de Jesus?
se nós simplesmente passarmos a vista sobre o Evangelho, se nós simplesmente, quando viemos na explanação do Evangelho, nós não refletimos o tanto que precisamos sobre esses ensinamentos. São como tesouros enterrados. Nicodemos, Messias, prosseguiu: por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? Jesus responde: estive com a multidão, desde as notícias iniciais do novo reino, que está dentro de nós. Relativamente a Zaqueu, é ele um rico que desejava instruir-se e furtar a lição. Aqueles amigos a quem o mundo avalia de avaros, é o mesmo que recusaram o remédio ao doente. Ele explicando por que ele foi cear na casa de Zaqueu, o rico, enquanto tantos pobres estavam por ali, porque ele queria aprender, ele queria saber, ele tinha curiosidade. Senhor, e as meretrizes, por que as defendestes? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras, ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto que aparecerão, pejados de sombra e lama, aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos seus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Jesus, exatamente por isso. Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste imolar entre 2 malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Como podes julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Não acoberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que lhe meça o tamanho da falta. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio, e há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior, para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. Senhor, insisti, Nicodemos, e a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça? Por que pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando pendurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam? Não anulei a responsabilidade deles em tempo algum. Roguei algemado na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quantos de nós nos dias de hoje não sabemos o que estamos fazendo? No Brasil e no mundo. Quantos de nós seguimos alguém que nos fala alguma coisa e nós seguimos? Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer.
Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso mesmo se revelavam dignos da maior compaixão. Ante as palavras do Senhor, concluiu o antigo mestre de Israel: as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi que fosse o véu diáfano do pranto, a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi como se o Senhor me falasse longe, de muito longe: misericórdia quero, não sacrifício. Misericórdia, não sacrifício. Então, nesse ponto da narrativa, ninguém que estava ouvindo a história de Nicodemos pronunciou palavra alguma, porque não tinham nada para acrescentar àquele depoimento de Nicodemos. Para finalizar, eu gostaria de uma rápida história. Eu assisti um filme e eu achei muito interessante essa história. Gostaria de compartilhar com vocês. Esse filme era de um jornalista, tratava da história de um jornalista, que ele foi cobrir um país islâmicos radicais, onde as pessoas, eles assassinavam, as pessoas se matavam, homens bombas e tal, porque acreditavam que iriam para o paraíso e que ali eles encontrariam muitas virgens. E o repórter então recebeu alguém para auxiliá-lo naquela tarefa ali de jornalista. Ele não foi para cobrir isso daí, mas ele, como os amigos dele ficaram prisioneiros, e ele foi então, para se salvar, se juntou àquele grupo como fotógrafo. E ele recebeu um ajudante. E o ajudante tinha fugido de casa para se juntar a esse grupo islâmico. E esse jovem, ele fugiu da mãe e ele acreditava que ele iria para o paraíso com muitas virgens, que ele tinha que matar, ele achava correto as crianças serem crianças bombas para matar o maior número de pessoas, etc. E esse repórter, então, também islâmico, mas com uma visão diferente, começou a falar para esse menino que não era daquele jeito, que ele não precisava fazer tudo aquilo para ele entrar no paraíso, que ele podia ser bom para ele entrar no paraíso. E numa ocasião, de repente, no filme, o menino foi ferido, o ajudante foi ferido, ficou lá à beira da morte, e ele falou para o repórter: eu não vou mais para o paraíso, eu agora não vou para o paraíso. Aí o repórter contou para ele a seguinte história: na porta do paraíso existia 3 homens, e eles conversavam entre si para ver quem iria entrar no paraíso. Um deles falou assim: eu tenho certeza que eu vou entrar no paraíso, porque eu construí várias escolas. O outro falou assim: não, eu entrarei no paraíso, porque eu construí as sinagogas, várias sinagogas, para exercitarem a fé. O outro ficou quieto, falou: eu não fiz nada de grandioso, não construí nada, então com certeza não vou entrar no paraíso. A porta se abre, o primeiro a ser chamado é aquele que não fez nada. Os outros não entenderam: mas ele acabou de falar que não fez nada. Aí o porteiro do paraíso disse assim para ele, né: você se lembra daquele dia em que você estava atravessando a rua e que um gatinho seria atropelado por um carro que vinha em alta velocidade? Lembro. E que você correndo o risco de ser atropelado, e resgatou o gatinho da rua, impedindo-lhe a morte? Sim, por isso que você vai para o paraíso. Meus irmãos, queridos irmãos, para dizer que nós não precisamos de coisas grandiosas, precisamos ser bons, precisamos ser caridosos, precisamos ser misericordiosos. Tudo isso nós conseguimos fazer, se nos esforçarmos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos retornar aos nossos lares com o coração repleto de amor, com a mente tranquila, com o coração leve, para que nós possamos, em todas as oportunidades, professar e seguir os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.